Amigos queridos que me acompanham, muito obrigado de coração pela sua sintonia, pela sua companhia. Muito obrigado por estarmos unidos através dos meios digitais e principalmente na fé e na esperança de que Cristo é o nosso Salvador. Estamos no dia 18 de novembro. Continuamos lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 19, hoje mais uns versículos, o 45 ao 48. Jesus entra no templo e começa a expulsar aqueles que estavam vendendo. E ele lembra qual é a função, cheio de zelo, ele lembra qual é a função do templo: ser casa de oração, lugar do encontro com Deus. Ele diz: vocês fizeram da casa do Pai um antro de ladrões. E nós temos que ter presente que naquela ocasião o sistema religioso, político, social que regia a sociedade contemporânea de Jesus passava praticamente tudo pelo templo. Primeiro que a sociedade era regida pelo sistema da pureza e da impureza. Quem praticava a lei era puro. Quem não vivia os mínimos detalhes da lei era impuro. Quem era puro tinha acesso às coisas divinas. Quem era impuro era expurgado, era excluído do convívio social e, por consequência, do convívio religioso. O templo era organizado de tal forma, sob o cuidado dos saduceus, essa parte do comércio, porque eles precisavam ter ali tudo muito fácil. O templo era local de peregrinação anual. Os judeus vinham de todos os lados. E naquele sistema precisava ser oferecido animais em sacrifício, em holocausto. Os pombinhos para os pobres e os animais maiores para as pessoas com mais condições. Então, esse caminho para que se facilitasse a vida, lá estavam os bois, os carneiros, os cordeiros, as pombas, e junto com isso também tinha os cambistas, porque não podia entrar dinheiro estrangeiro, porque deixaria o templo impuro. Então tinha aqueles que faziam a troca do câmbio da moeda. Por isso que Jesus chama covil de ladrões, antro de ladrões, porque o local que era para ser casa de oração, local da intimidade com Deus, do Deus da aliança, do Deus da vida, do Deus da libertação, estava sendo um lugar de exploração, que provavelmente tinha lucro, tinha expoliação e, de modo muito especial, dos que mais precisavam, dos mais carentes, dos mais pobres, que não podiam, mas faziam porque precisavam realizar o culto. Ao contrário desses que fizeram da casa de Deus uma casa de câmbio, de comércio, Jesus passava todos os dias ensinando. Não é ensinando no sentido como um professor, mas mostrando o rosto misericordioso do Pai que ama a todos, que vai além dos limites impostos pelas culturas, pelas tradições religiosas. Ele não cobrava nada, ele é a graça, ele é de graça. E aqueles que dominavam esse sistema ficavam muito furiosos, queriam achar de qualquer forma, como depois nós sabemos que vão encontrar, mesmo que seja com mentiras, queriam de qualquer forma matar Jesus, diz o texto. Mas eles não sabiam como, pois o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. O fascínio, aquele reconhecimento, como depois em outra passagem nós já escutamos,
que ele fala com autoridade, não com autoritarismo, mas com o testemunho de vida. Esse é o texto, meus amigos. Agora, podemos pensar e trazer para a nossa vida. Depois nós sabemos que Jesus vai dizer que o templo é o seu corpo, o corpo físico de Jesus, que será crucificado, que irá para o sepulcro e vai ressuscitar, o corpo que é a igreja, a sua igreja. Nós precisamos também lembrar que nós somos o templo, cada um de nós. Pelo nosso batismo, Deus está conosco. O ser humano é templo de Deus. Também nesse templo precisa ser uma casa de oração, uma intimidade com Deus. E, infelizmente, temos salteadores que querem transformar o coração nosso, a nossa essência, não em intimidade, mas em comércio. Por isso é muito importante pararmos e pensarmos quais são os salteadores, os ladrões que querem roubar a nossa intimidade com Deus. A agitação, o ativismo, a correria, colocar Deus em último lugar, se couber na agenda, a vida de comunidade, se der eu vou. Mas também a preocupação exagerada, o estresse, as opções contrárias ao Evangelho. Veja que mesmo expulsando os ladrões, Jesus não é violento. Quantas pessoas que alimentam a violência por suas palavras, por seu preconceito, por suas atitudes, por seus gestos de egoísmo. Tudo isso é, entre aspas, ladrão. Ladrões que estão transformando o nosso coração em casa de câmbio e não em casa de oração. E é essa a graça que precisamos pedir nessa manhã, queridos amigos. Que a nossa vida seja uma casa de oração. Não é que precisamos andar por aí com uma imagem debaixo do braço, ou com uma Bíblia, ou proclamando orações no sentido para que as pessoas vejam. Me dá a impressão que essas atitudes são mais para chamar atenção do que para o louvor de Deus. Mas a nossa vida, com momentos de oração como esse que fazemos quando estamos conectados, ou como aquele quando chegamos em nossas igrejas, nos ajoelhamos, sentamos, nos colocamos na presença de Deus e a Ele abrimos o livro da nossa vida, colocamos a nossa vida no seu colo. Isso é fazer da vida uma casa de oração. Por isso, eu até anotei aqui no meu livrinho, no meu caderninho, quais são os salteadores que tentam tirar de nós a intimidade com Deus. Vamos pedir em oração a graça de termos esse discernimento, de não deixarmos. O Evangelho de João vai contar que Jesus fez um chicote e mandou embora esses ladrões, porque Ele é o nosso tesouro. E esses salteadores querem roubar de nós essa grande riqueza que temos. Por isso, meus amigos, não deixemos que ninguém, ladrão de tipo nenhum, assalte o coração de nossa vida, o coração de nossa existência, o mais profundo da nossa essência. Fiquemos conectados uns com os outros e com Deus. E com certeza esta palavra que alimenta a nossa vida ilumina a nossa caminhada. Um ótimo dia, Deus te abençoe, te guarde e te proteja sempre. Até amanhã.